Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira 13, senhoras e senhores. Haja coração pra gente levar o dia, hein? Pelo amor de Deus. Então, ó, já prepara ali, acende uma vela pro teu anjo da guarda, que vai dar tudo certo. Vamos entender que a sexta-feira 13 vai ser de sorte. Pro mercado da soja, me parece que sim. Temos ali preços em alta nesta manhã de hoje, recuperando parte das baixas ali que foram registradas, ligeiras baixas ali no fechamento de ontem, alguns outros contratos com ligeiras altas. Enfim, foi um dia de estabilidade. Hoje o mercado já começou a voltar. Me parece que a sexta-feira 13 vai ser positiva para a soja. Vamos acreditar. Vamos aqui começar a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Lembrando que nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores, não se esqueça. E a gente vai fazer a nossa rodada, então, de preços. A gente vai falar sobre o que é notícia, aquilo que a gente vai precisar entender aí para as próximas semanas, para os próximos dias, porque o mercado nos traz algumas sinalizações importantes e é para isso que a gente tem que olhar, portanto, nesta sexta-feira, tá certo assim? Vamos começar, como sempre fazemos, fazendo ali a nossa rodada de preços, né, dando uma olhadinha em todas as commodities para entender se é um dia né, de preços caminhando da mesma forma em todos os produtos, ou se é um dia mais volátil ali, né? Se o mercado tá mais mal direcionado não é a palavra, né? Mas diferente para os principais mercados. Vamos dar uma olhadinha, portanto, nas principais commodities. Na Bolsa de Chicago, sobem os preços da soja, do milho e também do trigo. O trigo, na verdade, o milho sobe um pouquinho menos. Vou até abrir aqui no meu celular, que é um pouquinho mais rápido aqui do que o computador, pra gente dar uma olhadinha, né? Lembrem-se que hoje é um pós-relatório do USDA, né? Então, a gente tem ali algumas considerações para fazer. Já a gente vai comentar sobre esses números, mas vamos dar uma olhadinha aqui, portanto, nas nossas cotações. Então, soja, milho e trigo, como eu disse, operam em campo positivo na Bolsa de Chicago. Quem lidera as altas é a soja. Nesse momento, a soja tem altas de 12 a 20 pontos nos principais contratos. Lembrando que o agosto é exceção, sai da tela já nos próximos dias, então não é grande referência, né, para os preços. Sobem também as cotações do café e do açúcar. O açúcar tem alta de quase 2% para bater quase nos 20 cents por libra-peso. Então, um dia bem positivo para o açúcar. O algodão tem leve baixa e o petróleo também, cai 0,42% no WTI. O ouro sobe 0,5% nesta manhã de sexta-feira. Senhoras e senhores, estamos aqui acompanhando, estamos de olho. Não se esqueça, você que está nos acompanhando, vá mandando as suas perguntas, mande de onde você fala, sua cidade, seu estado, suas perguntas, para a gente poder abrir aqui o nosso canal de comunicação e a gente entender, portanto, aonde estão chegando as informações do Bom Dia Agronegócio, tá certo? Bom, eu queria, né, trazer um pouquinho mais de detalhe aí sobre os mercados de grãos, porque ontem nós tivemos o relatório do USDA, que em algum momento até impressionou, né, o mercado em alguns pontos, e a gente pode começar falando ali sobre o mercado de soja. Ontem, no relatório do USDA, nós tivemos aquilo que o mercado esperava, uma redução na produtividade e, consequentemente, uma redução na produção norte-americana 21-22. A gente estava falando de uma safra de 119,9 milhões de toneladas, fomos para 118,08 milhões, e, de fato, é um corte aí importante no momento onde há escassez de oferta, né? Pouco mais de 1 milhão de toneladas a menos na safra americana até agora. Nós temos aí as próximas 2 semanas de agosto decisivas para os campos americanos de soja, para definir e consolidar a produtividade. A produtividade que foi estimada ali pelo USDA em 56,4 sacas por hectare. No último relatório, em julho, eram 56,97 sacas. Então, a gente teve ali uma redução no rendimento, e esse rendimento ainda está em aberto, porque a gente ainda tem, como eu falei, 2 semanas de clima importante
para os americanos e a gente vai ter que entender até onde vão estes preços, né? Essa condição aí das lavouras. Na sequência, a gente abre um pouquinho mais os números e a gente vai ver que nos estoques finais da safra nova, o USDA não mexeu. O USDA não mudou nada nos números ali de estoques finais mantidos ainda, estimados ainda em 4,2 milhões de toneladas. Mas, Carla Mendes, que raios foi isso, né? O Wlamir Brandalize, ontem, na entrevista de fechamento do mercado com o Alexander, ele explicou sobre isso. Trata-se de um ajuste contábil. Esses estoques foram mantidos porque, apesar de uma produção menor, o USDA também revisou para menos as exportações norte-americanas da safra nova, o total, o volume de soja a ser esmagado na safra nova e também as importações chinesas diminuiu em 1 milhão de toneladas. Inclusive, isso fez com que, lá no resultado final, na safra global, a safra fosse, de fato, estimada menor do que foi estimada em julho e os estoques finais aumentaram em quase 2 milhões de toneladas, porque tivemos cortes também nas variáveis ali da demanda. Segundo o Wlamir, fazer cortes na produção, ou seja, na oferta agora, faz bastante sentido. A gente está consolidando a safra americana. Agora, fazer cortes na demanda, né? Na oferta, tudo bem, mas fazer cortes na demanda agora não estava no cálculo do mercado isso, né? O mercado não estava esperando isso. Principalmente com a China mais ativa aí nos últimos dias, comprando mais soja e o mercado entendendo essa necessidade maior da China, porque de fato nós temos agora uma condição ali do mercado onde a China precisa estar abastecida, precisa vir a mercado para garantir ali os seus compromissos de processamento de soja, para que as fábricas de ração possam adquirir esse farelo e atender as demandas ali, principalmente dos suinocultores, né? Que estão ali ampliando o seu plantel de suínos, estão aumentando a sua produção, apesar das margens ainda bastante apertadas, tanto para os produtores de suínos, para os granjeiros, quanto para as esmagadoras de soja. Então, veja que é uma relação bem complicada, mas ainda assim não justificaria esses cortes que o USDA fez na demanda. Então, esse ajuste, produção menor, mas também demanda estimada menor pelo USDA, não significa que a demanda está de fato menor, estimada menor pelo USDA, fez, portanto, com que as cotações ali no final da sessão desta quinta-feira se equilibrassem e terminassem praticamente no 0 a 0. Agora, hoje os preços já voltaram a subir e nesse momento a gente tem ganhos, como eu falei, de 2 dígitos aí, né? O contrato setembro com 13 pontos mais 25 de alta, 13 dólares e 60, o novembro com 13,55, 14 pontos e meio de alta e o março 22 com 13 dólares e 58 centos, 14 pontos mais 75 de ganho. No milho, vamos dar uma olhadinha no milho. Os preços sobem, dando continuidade às altas de ontem, mas de forma bem mais tímida. São ganhos que variam de 3 a 5 pontos mais 25. O dezembro tem 5 dólares e 77, o março 5,84 e o maio 5 dólares e 88. Falando do USDA para o milho agora, né? O que a gente teve ali de... como é que o mercado de milho recebeu esse relatório? Bom, nós tivemos um super corte na produção, na casa de 11 milhões de toneladas. A produção de milho foi bastante reduzida pelo USDA. A produtividade caiu e ficou abaixo do que o mercado esperava. E desde 2014, o USDA não traz uma produtividade abaixo das expectativas do mercado, sempre alinhada com as expectativas, dessa vez veio abaixo. E Ana, eu tô vendo aqui o teu comentário, eu já chego lá, tá? Vamos entender, a sua pergunta é muito pertinente, tá? Enfim, nós tivemos, então, esse corte de 11 milhões de toneladas na produção de milho, nós tivemos o corte na produtividade, e aí sim, no milho, nós tivemos um corte de 5 milhões de toneladas nos estoques finais. Veja que o corte nos estoques finais, ele é mais ou menos a metade do que foi reduzido na safra. Esse ajuste também mostrando que teremos estoques mais apertados de milho, é uma situação que se agrava para o milho, porque nós já temos um déficit de milho no mundo muito claro, né? A oferta
está extremamente escassa, já é conhecido esse déficit, vai se agravar por conta dessa menor produção do USDA, mas essa redução no estoque um pouco mais contida, apesar de ser uma grande redução, são 5 milhões de toneladas a menos, isso vai fazer muita diferença, a gente tem essa condição aí preocupante também para o mercado, que o mercado olhou com certa racionalidade para esses números, esse ajuste contábil também, como classificou o Wlamir, e aí a gente viu exatamente isso acontecer. O mercado subiu 5%, disparou 5% logo na divulgação do relatório e, na sequência, veio diminuindo essas baixas, terminou o dia ali com ganhos de pouco mais de 2% nos principais contratos. Então, foi, de fato, um equilíbrio ali do mercado para entender a partir de agora o que vem pela frente. O que vem agora, né? Estamos, de fato, começando a desenhar o cenário, né, de oferta e demanda da temporada 2021-22, que começa com a safra do hemisfério norte, começa com a safra americana, e aos poucos a gente vai começar a olhar para a safra brasileira. O USDA está estimando a nossa safra com 144 milhões de toneladas. Ontem o Wlamir pontuou que a gente pode chegar a 150 milhões se o clima ajudar. Já a gente vai falar sobre a questão climática, tá? Então você que está aí nos acompanhando, fique com a gente, porque já eu vou trazer algumas informações importantes aqui de clima para a safra nova. E nós temos, então, essa condição, né? O mercado olhando para todos esses fatores. Então, para o milho, concluindo o meu comentário de milho, nós tivemos ali uma conclusão dessa safra já em julho, ali comecinho de agosto. Então, para o USDA cortar mais agressivamente a produção e a produtividade é mais fácil, tá? Entre muitas aspas, porque, né, nunca é fácil estimar uma safra desse tamanho. Então, mas para o milho a situação é mais clara. Para a soja, a gente ainda tem algumas definições pela frente. Por isso que esses cortes no milho vieram mais agressivos, tá? Bom, legal. Então, falamos do relatório, né? Lembrando que estes números já estão todos detalhados no Notícias Agrícolas desde ontem. Vocês podem checar as tabelas. As tabelas também estão ali bem detalhadas, mostrando a comparação com julho. Então, é muito fácil de absorver o que está acontecendo agora, tá? Mais do que isso, a gente tem também que olhar a estimativa para a nova safra de milho do Brasil. O USDA ontem trouxe 118 milhões de toneladas para a nossa nova temporada, contabilizando verão e safrinha, tá? Exportações de 43 milhões de toneladas. Tomara isso se confirme depois do fiasco que foi a nossa segunda safra esse ano, diante de tantos problemas que vocês tiveram, né? Então, enfim, eu espero que dê tudo certo e a gente comece mais do que com o pé direito essa nossa nova safra, safra 21-22, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários antes da gente trazer aí as nossas próximas informações. O Gabriel, já falaram sobre a carne? Ainda não, Gabriel, já a gente vai falar sobre isso, tá? Bom dia, manda um alô aqui para Embed Minas, um alô para Embed Minas, bom dia, sejam bem-vindos ao Bom Dia Agronegócio, fico feliz com a companhia de vocês. Gabriel, sítio do Quinto, queria saber sobre as previsões da arroba do boi. Pode deixar, Gabriel, a gente já vai chegar lá, tá? A gente já vai trazer informações sobre esse mercado. O Poliano, bom dia. Caiapônia no Goiás, bom dia. Stefanello Nogueira, acho que é o Thiago, né? Bom dia, parabéns, Carla, obrigada. Obrigada e obrigada pela companhia aqui com a gente no Bom Dia Agronegócio. Osvaldo, bom dia, Osvaldo, seja bem-vindo. Pessoal de Videira, Santa Catarina, bom dia. USDA cortou pouco as projeções para o mercado não enlouquecer para ganhar tempo, nos pergunta a Ana Tombini. Olha só, Ana, como eu falei, né, o mercado ia enlouquecer de uma forma ou de outra depois do USDA, né? Eu até brinquei com alguns analistas aqui que era um desmaio atrás do outro depois das 13 horas, horário de Brasília, que é quando saem os números, né? De fato, o mercado, como eu falei, né? O mercado é bastante emocional e o produtor, por vezes, também é, né? A gente precisa entender que aquela reação que a gente está observando ali na tela, né? Que nem ontem, quando na sequência do relatório o milho subiu 5%, depois diminuiu, foi para fechar o dia com 2%,
é uma espécie de enlouquecimento do mercado, né? Se a gente pode usar essa palavra. O objetivo é fazer dinheiro, né? A gente precisa entender que aquelas variações em Chicago, elas refletem muito dos fundamentos, quase 100% dos fundamentos, mas é importante a gente dizer que a gente está falando de um mercado que tem uma liquidez muito forte, né? Então, essas notícias, elas têm um potencial de mexer com o mercado muito rápido, mas também de forma muito pontual, né? Veja que hoje já é um dia mais tranquilo. A soja respondendo aos seus fundamentos, o milho respondendo aos seus fundamentos e tentando entender, portanto, qual é o cenário real que se forma, né? O que o USDA traz são ainda estimativas. A safra americana está no começo, né? O que é no começo? Quando eu falo no começo, a gente precisa concluir, né, o ciclo produtivo, né, o ciclo de produção efetivo da soja nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, número 1, a soja é uma planta extremamente resiliente a adversidades climáticas, né? Então, ela pode surpreender e trazer uma produtividade alinhada com isso que o USDA trouxe. Ela pode surpreender e vir um pouquinho abaixo nos próximos relatórios. O USDA ainda pode nos surpreender e mexer com a área, como, se eu não me engano, aconteceu na safra 19 e 20, veio uma mudança na área num momento que nunca vem, né? Então, muita coisa ainda pode acontecer vindo do USDA. E o mercado vai reagir. As pessoas fazem muitas críticas ao USDA, mas o USDA é o órgão oficial de agricultura dos Estados Unidos. É um órgão respeitado, salvo críticas, né, que o mercado tem ao USDA, como nós aqui no Brasil temos a Conab e outras associações de classe, mas isso sempre vai acontecer, porque esses números sempre vão mexer com o mercado. Então, entendam que aos poucos o relatório ele vai ficando, como diz o Vlamir também, no retrovisor, né? O mercado olha para o relatório no retrovisor sempre com aquilo na retaguarda. Bom, precisamos lembrar desse número, mas olha as novas notícias que começam a aparecer. A China vem comprando muita soja nesses últimos dias. A China precisa cobrir ali as suas posições do farelo, precisa garantir o abastecimento das suas processadoras. Nós temos um cenário escasso no Brasil, nós temos preços excelentes sendo formados aqui no mercado nacional. A gente está falando de soja base Porto, ontem bateu entre R$ 173 e R$ 175 por saca, a depender da data de embarque e de pagamento. A gente está falando de uma safra nova que pode beirar 150 milhões de toneladas, começando com uma média de preço base Porto acima de R$ 160 por saca, o dobro do que começamos a safra 2021. Então, essas informações que eu costumo dizer que estão às margens daquele centrão ali do mercado, elas são as mais importantes. É aquilo que a gente precisa acompanhar. Esses pormenores do mercado, neste segundo semestre, essas realidades locais de oferta e demanda, né? Por que há locais no Brasil onde a gente vê o interior pagar melhor do que a exportação? Porque a gente tem uma demanda ali mais próxima, processadoras mais próximas. A demanda interna aqui é muito forte. A gente tem excelente desempenho das nossas proteínas na exportação. O frango, hoje, informações do CPEA, renovou recordes nominais de preço. Então, há um bom momento também para as carnes, que vai exigir mais demanda por ração. Por que a gente está importando milho? Porque a gente precisa abastecer. E ontem, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal falou ao Notícias Agrícolas, né, o Ricardo Santin, ele falou, por que a gente está importando milho? Porque ainda é atrativo o preço, né? Compensa trazer milho de outros locais, ainda não dos Estados Unidos, talvez para a região Nordeste, mas para a região Sul do Brasil, né, que é a maior consumidora, a meca ali das proteínas animais, né? Ela vai precisar e ela vai puxar milho da onde está mais barato. Isso é o livre mercado, né? Então, o mercado de grãos, ele tá num excelente momento, não só para o produtor brasileiro, quando a gente fala de preços, mas a gente está falando de um mercado que está muito forte no mundo todo, justamente porque a oferta é muito escassa. E a oferta começa a se normalizar agora, com a nova entrada da safra americana, com a possibilidade de mais um recorde batido para a safra brasileira, e a gente está falando de uma safra gigante, né? Então veja como há muitas coisas ainda para acontecer para a gente entender a formação de preço. Para o milho, a situação é muito semelhante. Inclusive, eu vou pegar aqui alguns pontos de destaque que o Guilherme Dorigatti me passou. O Guilherme é quem acompanha
claro que nós todos também, mas quem cuida, né, aqui, nosso editor de milho é o Guilherme. Então, veja só. O Guilherme me mandou um resumo aqui sobre o mercado de milho. E olha o que diz o Guilherme. Os preços começaram a semana sentindo menos a pressão do avanço da colheita da segunda safra, respondendo mais aos cortes de produção divulgados pela Conab na terça-feira de 6 milhões de toneladas. No seu último relatório, que saiu terça-feira, dia 10 de agosto, a Conab limou 6 milhões de toneladas da nossa safra. Não se esqueçam, o Paraná ia colher 14 milhões, vai colher 6 milhões ou 4 milhões, salvo um lapso de memória. A safrinha ficou em 60,3 milhões de toneladas tão somente, tá? Então, assim, os estoques finais da safra, 5 milhões de toneladas. O que são 5 milhões de toneladas, né? Quando a gente está falando de estoques, é um estoque desse tamanho, para poucos dias. Então, tudo isso está na cabeça da formação do preço do mercado. Vamos lá. Os números do USDA, que elevaram os preços em Chicago, também deram suporte aos preços na B3. Já já a gente vai dar uma olhadinha lá na B3, já que o milho norte-americano passou a chegar nos portos brasileiros na faixa de R$ 105 por saca. Isso aumenta a paridade de exportação, deixa o milho americano menos atrativo, vão comprar mais milho do Brasil, o preço sobe na B3. Então, são essas relações que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Aí a gente tá falando ali, né? O Guilherme trouxe aqui algumas perdas que ele pôde levantar nessa semana. A gente tá falando de perdas somente em Sorriso, Mato Grosso, um dos maiores produtores, né? Um dos maiores municípios produtores de grãos do Brasil, se não o maior. Sorriso, uma perda de produtividade de 40% no milho. Paraná, só 5% das lavouras avaliadas pelo DERAL em boas ou excelentes condições. No Mato Grosso do Sul, colheita foi a 20% e as produtividades até aqui variam entre... Vocês estão preparados? As produtividades variam entre 8 e 100 sacas por hectare. 8 sacas por hectare. A média esperada é de 52,3 para uma produção de 6,3 milhões de toneladas. Dados da FamaSul. E aí, senhores, a gente tem notícias muito difíceis ali quando a gente olha para o milho, né? E os preços continuam subindo. Vamos ver como é que tá a B3 agora, né? Outro dia até eu recebi uma crítica aqui no Bom Dia Agro. E as críticas são sempre boas, né, pra gente corrigir algumas atitudes, alguns comportamentos. E a pessoa falava assim, a sua torcida pela alta é vergonhosa ou é qualquer coisa nesse sentido. E a pessoa foi bem hostil, mas tudo bem, né? E o meu objetivo não é nunca torcer pela alta ou pela baixa do preço, porque não me cabe. Eu sou só mensageira, né? Eu só informo do que está acontecendo, aquilo que o mercado está olhando. E o que eu tô falando são de preços de mais de R$100 na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil para o milho, com o setembro a R$100,68 por saca, o novembro com R$101,04, o janeiro 102, o março 101,51, altas que variam de 0,33 a 0,68%. Isso vai acontecer para sempre? Para sempre a gente vai ter milho a R$100? Não. A gente vai ter uma nova safra no ano que vem, o mercado vai ter que se alinhar às novas realidades de produção e assim a gente vai seguindo, né, senhoras e senhores? E assim a gente vai seguindo. Então... Em linhas gerais, o que eu quero dizer? Que nós temos ainda preços firmes para soja e para milho no mercado brasileiro. A soja pode sentir alguma pressão com o início ali da safra brasileira. Os analistas já estão trazendo essa análise. Uma nova onda de Covid ainda está no radar. Não se esqueçam que foi fechado um terminal de um dos portos mais movimentados do mundo, né? O porto de Ningbo, lá na China, fechou o terminal de Meishan. Por quê? Porque um colaborador do porto, um funcionário do porto foi testado positivo para a Covid-19, já tinha 2 doses da vacina, foi uma infecção assintomática, mas fecha tudo. Vamos entender, até segunda ordem está fechado. Promove congestionamento, é um porto que recebe muitos produtos agrícolas, que que exporta muito. A gente está numa pré-temporada de compras de demanda muito acentuada com a Black Friday, com as festas de final de ano. Então, tudo isso já começa a rolar agora, né? É agosto, já é dezembro, já é novembro, quando acontece a Black Friday. Também, se eu não me engano, mas acho que é novembro mesmo. Então, tudo isso está na conta, né? A logística está na conta.
O custo de um container, que costuma ser 2 mil, 3 mil dólares, está em 20.600 dólares. Preços recordes de todos os tempos. Ontem, o Jonathan Simeão entrevistou um especialista em fretes marítimos que trouxe esse cálculo. Então, uma rota, né, um navio do Brasil para a China que custava menos de 1.000 dólares está chegando a 5 mil dólares. Né? Uma taxa que cresceu drasticamente. Então, tudo vai colocando tudo isso na conta, né? É um mercado extremamente complexo e a gente está aqui para te dar as notícias, te dar as informações para que você possa entender, senhoras e senhores, né? Para onde vão as cotações e principalmente o teu preço, a tua renda, o que está acontecendo com o teu dia a dia, com a tua gestão, certo? Aqui no YouTube, nós também estamos ao vivo no YouTube. O Germano, bom dia, Carla Mendes e time do Notícias Agrícolas. Carla, tenho tentado acompanhar o Bom Dia Agro sempre que possível, seja online, no momento da live, ou após no vídeo disponibilizado no canal. Nem sempre consigo achar os conteúdos. O Bom Dia Agro é diário? Qual seria a frequência de upload no YouTube? Trabalho admirável de vocês. Todo dia aprendo um pouco mais. Muito obrigado por tanto conteúdo de relevância. Poxa, Germano, obrigada. Nem lembrei mais que é sexta-feira 13 depois de tantos elogios. O Bom Dia Agro negócio é diário, sim, viu, Germano? Tem uma playlist no YouTube, no canal do Notícias Agrícolas, né? No Notícias Agrícolas Oficial, Bom Dia Agro. Ali tem todas as edições. Ela não fica salva só nessa playlist do YouTube, como ela fica salva também no feed do Instagram do Notícias Agrícolas, tá? Então lá você pode checar todas as edições. Então, todos os dias o upload vai ser feito lá. Caso a gente não tenha alguma edição, é por alguma incompatibilidade de tempo. Aqui a gente tem transmitido muitos eventos online, né? Por conta da pandemia, eles ainda estão acontecendo bastante. Às vezes a gente tem que fazer um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, também para alinhar aqui com a nossa agenda, mas todos os dias o Bom Dia Agro tá no ar, tá? Então você pode assistir ou pelo Instagram ou pelo YouTube e depois recuperar também o conteúdo por um lado ou pelo outro, tá certo? Vamos lá. O Eduardo Vioto nos mandando bom dia. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo. A Cassiana me perguntando sobre o arroz. A gente vai chegar lá. O Eduardo também. Seca dando quebra maior no café. Calor e sem perspectiva de chuva. Tá difícil, né, meu amigo? Tá difícil. Pra quem tem café, tá muito complicada a situação. Bom dia, o Denis. Bom dia, Denis. O Danilo. Sou do Cealba e aqui teve perda de 30%. Imagino que no milho, né, Danilo? Você esteja se referindo ao milho. É muito complicado. Bom dia. Rio Brilhante sempre presente. Sempre, sempre Rio Brilhante no Mato Grosso do Sul, sempre conosco. O Frederico que nos manda bom dia aqui. Bom dia pro José, bom dia pro Luiz de Irati, no Paraná. Pessoal da Barreto Agro, Poço da Mata, Extremo Sul da Bahia, obrigada pela companhia, sempre também conosco. O pessoal da Dom Tenor Crioulos também, Montevidil no Goiás, bom dia. E o Insta do Marcelo também nos mandando bom dia, senhores. E o seu Antônio Silva no YouTube também mandando bom dia pra gente. Bom, pessoal, falamos de grãos, bastante de grãos. Se você chegou agora nessa live, depois recupera o nosso conteúdo que a gente falou sobre o USDA, falou sobre o mercado internacional, mercado interno, enfim, tudo aquilo que você precisa saber, tá? Vamos falar agora um pouquinho do mercado de açúcar, porque tá subindo forte nessa manhã de sexta-feira e vem acumulando altas importantes aí. Voltou a disparar, se aproxima dos 20 centes de dólar por libra-peso, que é um patamar bastante importante para o mercado de açúcar, e esse cenário ainda, esse movimento ainda refletindo um cenário de oferta bastante apertada, preocupação com a próxima safra de cana-de-açúcar aqui no Brasil e de uma demanda que se faz ainda bastante presente, né? As lavouras, né, os canaviais aqui no Brasil foram impactados pela seca, na sequência pelas geadas ao longo de julho, e aí os preços do açúcar se aproximam, então, desse patamar, como eu falei, que é bastante importante e que já nessa semana chegaram a testar suas máximas em 4 anos. Se eu não me engano, foi na terça ou na quarta-feira que os preços dispararam 6% na Bolsa de Nova York para chegar a essas máximas, portanto, de 4%. Veja só o que diz a agência de notícias Reuters Internacional. Operadores disseram que uma combinação de seca e geada prejudicou as perspectivas de produção de açúcar no Brasil, potencialmente levando a um déficit global na temporada 2021-22. Jonathan Simeão, nosso especialista aqui em setor sucroenergético, vem falando sobre isso aqui, ó,
tem tempo, senhoras e senhores. Já deu muita orientação sobre isso. Falou, inclusive, sobre como tá a comercialização aí, adiantado os fechamentos aí pro açúcar. E a gente precisa olhar, né? Vamos ver como é que estão as cotações agora na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha nos preços pra gente ilustrar isso que eu tô dizendo por aqui. Deixa eu abrir aqui, acho que é mais fácil. Aí, na sequência, a gente já vai falar sobre o café e também sobre os preços do boi gordo, tá? Já me pediram aqui. A gente vai passar essas informações também. Vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York para dar uma checadinha nos preços do açúcar. Açúcar, altas de 1,16% a 1,43%. O contrato março já trabalhando com $20,37 por libra-peso. O outubro, 21, 19,82. O maio, 19,38. Julho, $18,33 por libra-peso. Veja que o março de 2022... trabalhando com $20,37, justamente porque o mercado está preocupado com a nova safra brasileira e com esse déficit da temporada 21-22 que já está posto aí também pelo mercado e gera bastante temor em relação à oferta. Portanto, atenção também ao outro lado da moeda, a questão da demanda. Só concluindo as informações do setor sucroenergético, vou também trazer aqui algumas informações que o Jonatas separou para nós, para a gente fechar a semana, porque foi um setor, uma semana também importante para o setor. Tivemos a MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro para a venda direta de etanol, agora 60 dias para que se resolva ali o setor, entenda se a gente faz isso virar lei ou não, né? É menos imposto no teu bolso, não se esqueça, né? Na tua conta. Então, estamos ali de olho, tá? E a gente teve várias outras informações importantes ao longo dessa semana, então é bom a gente dar uma olhadinha, tá? Vamos ver aqui os nossos comentários, enquanto carregam aqui as informações do Jonatas. Bom dia de Guaíra, no Paraná, Nayane. Bom dia, o pessoal da Fazenda Granada. Jaru, Rondônia, presente. Obrigada, bom dia. Christian Rosário, do Oeste Baiano. Taquarituba, São Paulo. Bom dia, sou de Santiago. Você acha que o relatório do final de agosto vai mexer mais no preço da soja? Acho que o que vai mexer mais no preço da soja é o próprio agosto. O clima, né, as condições climáticas para agosto, para a soja americana, podem mexer mais com o mercado do que o relatório que a gente já viu, tá? Zeted Simões, é isso? Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Curaçá, na Bahia, o Diogo nos mandando bom dia, o pessoal do Barreto Fosfato Bicálcico também, sempre conosco. Obrigada, senhoras e senhores, pela companhia. Bom, tô separando aqui as informações, portanto, do Jonatas, aqui, ó. Açúcar bruto testou máximas de 4 anos, repercutindo os dados da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, a única. Na segunda quinzena, a produção de açúcar no Centro-Sul caiu 11,8% no comparativo anual e atingiu 3,03 milhões de toneladas fabricadas. O número ficou abaixo da expectativa do mercado. O volume fabricado de etanol, também segundo informações do Jonatas, levantadas junto da Única, foi de 2,22 bilhões de litros, com prioridade à produção de etanol anidro. O anidro está sendo mais demandado nesse momento porque a gasolina ainda segue financeiramente mais vantajosa. O indicador CPEA-Exalc do açúcar cristal nesse caso, segue firme no mercado spot do estado de São Paulo, operando acima de R$120 por saca, ou seja, patamares recordes nominais da série histórica do CPEA. E o outro destaque do Jonatas foi, então, a questão da MP da venda direta de etanol, né? Isso autoriza a venda direta das usinas para os postos de combustíveis e traz outras modificações no mercado de combustíveis no país, como, por exemplo, um posto com bandeira poder vender combustível de outra bandeira, né? Olha só o que diz o Jonatas. Apesar da ação, o governo espera que os estados se movimentem também com a tributação do ICMS para que os preços do etanol e outros combustíveis recuem ao consumidor final. O que eu acabei de dizer? Menos imposto no teu bolso. Não se esqueça, em cima dos combustíveis tem uma carga tributária desse tamanho assim, tá? Ó, é grande.
A Zete Simões que me perguntou da soja. Obrigada, viu, Zete? Adoro suas lives. Obrigada. Nosso prazer dividir as nossas manhãs com vocês. Obrigada. Bom, falamos então de grãos, falamos de açúcar, falamos de combustíveis. Vamos dar uma olhadinha nos preços do café. Café do senhor Eduardo Vioto, que deve estar nos acompanhando. Queria café de R$1.000 quando eu comecei a fazer o Bom Dia Agro. Espero que tenha feito boas vendas. Espero. Vamos olhar o café. O café tá subindo hoje, né? Leves ganhos de 0,03% a 0,16% na Bolsa de Nova York pro Arábica. O setembro, $1,86 mais 85. O dezembro, $1,89 mais 90. Março, $1,92 mais 60. Maio, $1,93 mais 40. O mercado tá num momento de ajuste, tá num momento de concluir ali a sua nova tendência, a sua nova trajetória diante dessas perdas agressivas que tivemos aqui no Brasil. Foi seca, foi geada, estava pegando fogo ontem em alguns pontos ali de Minas Gerais. Então, senhores, o café não tem grandes novidades. O café só tem um cenário posto e que continua a ser contabilizado para a gente entender para onde estão indo todas as coisas, né? Todas as trajetórias, como eu falei, para podermos, então, saber qual vai ser o futuro do preço. Fato é que o Brasil está em foco nesse momento, diante de todos os problemas que a nossa safra sofreu e que já são esperados para a próxima safra, tá? Vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo? Já tá terminando o nosso tempo por aqui, né? Vamos direto agora para o mercado de boi, pra gente falar um pouquinho. Alguém me perguntou do arroz, né? Foi, acho que a Cassiana. Eu chego lá, viu, Cassiana? Vamos falar do mercado de boi gordo já. Vamos ver o que nos diz a Scott Consultoria sobre o mercado pecuário, né? A Scott, que é uma das principais consultorias aí de pecuária do Brasil. Mas eu já posso adiantar, né? Tem notícia do feijão, viu, Adriano? Segura aí que eu chego lá também. O que a gente vai olhar quando a gente fala de mercado de boi? Nesse momento, preços estáveis, mas ainda preços bastante favoráveis para o pecuarista. Lembrem-se que quando a gente fala de preços favoráveis, preços bons e preços altos, eles são preços maiores do que há alguns anos, mas a gente sabe também que a margem do pecuarista está ainda apertada, o confinamento está caro, a ração está cara, o insumo para confinar está caro, né? E isso já era uma condição conhecida do mercado. Já era sabido que isso ia acontecer, tá? Então, a gente já sabe, né, que o confinamento ia ser mais caro. Mesmo assim, a gente tem preços ainda bastante interessantes ali na casa dos R$300 por arroba, né? E essa estabilidade deve se manter pelo menos até o final do ano. Por que o final do ano? No final do ano tem 13º, tem festas de final de ano, tem confraternizações de final de ano em empresas e tudo mais. Isso costuma puxar um pouquinho a demanda interna. Então, isso pode ser um fator importante. A atenção ainda está bastante sobre as nossas exportações. Então, caso a China venha encrencar com o preço e querer pressionar um pouquinho, é o que pode mudar ali a cena. Mas o Itaú BBA, por exemplo, está estimando uma arroba de R$330 para o final desse 2021. É isso aí que a gente está acreditando. É para isso que a gente precisa olhar. São análises muito responsáveis, né? Que a gente faz aqui todos os dias. E hoje, não se esqueça, a partir de 11h30, horário de Brasília, tem Alexander Horta na bancada do Notícias Agrícolas para atualizar essas informações para vocês, tá? Olha só o que diz a Scott Consultoria num resumo excelente, como sempre, né? A oferta de gado não está apertada, mas também não permite pressão de baixa. O mercado do boi segue com um cenário de estabilidade. A oferta não faz com que a indústria tenha dificuldade maior em comprar, mas também não é oferta suficiente para gerar pressão de baixa muito agressiva. Para o curto prazo, a segunda quinzena deve arrefecer o consumo doméstico, mas as atenções se voltam ao ritmo dos embarques de carne bovina que começaram agosto em ritmo forte. Demos esses números para você na segunda-feira. Para o curto prazo, para as exportações, a evolução recente dos casos de Covid-19 na China merece atenção. O que eu falei para vocês no começo dessa live? Fiquem atentos, a cadeia logística está muito comprometida. Um container refrigerado está caríssimo, tá? Fretes marítimos muito altos.
Uma vez que as medidas generalizadas para contenção dos casos de Covid, no início, afetaria a demanda do principal comprador do Brasil. Ainda não afetaram, mas essa é uma situação que está no radar, tá? Além das exportações, o equilíbrio entre gado de confinamento chegando e a demanda doméstica ganhando corpo, com o segundo semestre, ditarão o rumo do mercado. Por hora, a expectativa segue de cenário calmo para os preços no curto prazo. Foi, né, em linhas gerais, mais ou menos o que eu falei, justamente porque todos os dias aqui eu tento trazer as informações da Scott, e é um resumo do que está acontecendo agora. Estabilidade prevista nesse curto prazo, possibilidade de melhora ali no finalzinho do segundo semestre, no finalzinho do ano, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o mercado hoje na B3, né? Saber como é que tá nosso mercado futuro aqui no Brasil pro boi gordo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, acho que aqui é mais fácil. Vamos lá. Boizinho, como é que estamos hoje? Mercado recuando um pouquinho. O contrato agosto tem R$ 316,90, já sem tanta referência, né? Uma baixa de 0,44%. O setembro, estável com R$ 319,00 mais 95 centavos por arroba. O outubro, R$ 322,65, cai 0,11%. O novembro, R$ 328,10, também estável nesta manhã de sexta-feira 13, né? Vou lembrar de novo. Já faz um carinho no seu gato preto, né? Já acende uma vela pro teu anjo da guarda. É dia de fazer isso. É mandinga, hein? Tô ensinando aqui ao vivo. Mandingas. Vamos lá. Pessoal, o Giancarlo Sartori também muito, muito gentil. Parabéns, muito boas as suas explanações. Obrigada. O Lucas pede pra gente aqui mercado de hortaliças. Tem uma informação importante, vou passar pra vocês. E feijão. Vamos falar um pouquinho do feijão? Senhoras e senhores, essa semana a gente entrevistou o Marcelo Líderes, talvez o maior especialista em mercado de feijão do Brasil, e ele nos sinalizou melhor aí para as nossas exportações. A gente pode ter um momento bastante interessante para as nossas exportações, uma melhora nas nossas vendas externas, e isso é muito positivo, porque mostra que o brasileiro está de fato focado em fazer uma produção visando também a exportação, além do mercado interno plenamente abastecido, mas variando também a sua produção, porque a gente sabe que o grosso do que o mercado quer lá fora do feijão brasileiro não é geralmente o que nós temos aqui de abastecimento. Então, essa diversificação do produtor é determinante para aumentar o alcance da oferta dele. Então, o IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, na pessoa do Marcelo Líderes, que esteve conosco aqui na quarta-feira, trouxe justamente essa análise. IBRAF alerta para oportunidades na exportação em 2022. Saiba por quê e como se preparar. Vou deixar, inclusive, esse título aqui disponível para você e o caminho para você chegar nessa entrevista, tá? Menu, vídeos, feijão e grãos especiais, e vai checar o vídeo do Marcelo Líderes, tá? E aqui, o título da entrevista dele, para que vocês possam acompanhar. Excelente entrevista foi a conversa com o Marcelo Líderes, tá? Vale bem a pena vocês darem uma olhadinha. E aí ele fala bastante sobre isso, sobre como os preços estão num bom momento, né? A gente tem agora um pico de oferta do Carioca, com essa oferta da terceira safra chegando, mas ainda assim a gente está falando de preços entre 280 e 290 reais. E a tendência é de alta nas cotações na medida em que o volume da oferta vem reduzindo, tá? Então, atenção, porque ali também tem informações importantes sobre o nosso mercado nacional, além dessas perspectivas para as nossas exportações, tá certo? Vamos lá. Eu tinha prometido aqui alguma... O que eu prometi? Sim, hortaliças, né? Tem uma informação bastante interessante aqui do CPEA, que eu achei realmente muito legal, porque são as mudanças, né? O agronegócio se adaptando às novas rotinas urbanas. Então, olha só aqui o que diz o CPEA, o pessoal da HF Brasil, né? Que é o setor ali que cuida das hortaliças e frutas e legumes ali do CPEA. HF Brasil CPEA, em busca de praticidade, consumidor eleva a demanda por HFs industrializados na pandemia. Olha só.
A equipe do CPEA destaca que o consumo de produtos industrializados à base de frutas e hortaliças tem crescido substancialmente nos últimos 10 anos. Então, não foi só a pandemia, mas foi a correria do dia a dia. E mais, recentemente, a pandemia da Covid-19 trouxe muitas mudanças nos hábitos de consumo do brasileiro, sendo uma delas a maior permanência das famílias no domicílio. Assim, mais pessoas passaram a fazer suas refeições em casa, aumentando os gastos com alimentação nos supermercados em detrimento de idas aos restaurantes, recorrendo mais vezes aos alimentos industrializados. Então, vamos acompanhar. Tudo indica que o consumidor deve seguir buscando alimentos mais práticos e com ingredientes naturais. O que é isso? É aquela salada já lavadinha, aquele legume já cortadinho, mas que passa por um processo de industrialização, né? Ele vai ser higienizado, ensacado, né? E tudo mais. A pesquisa realizada pela Nielsen mostra que 38% dos brasileiros têm interesse por bebidas com ingredientes naturais. A opção de compra realizadas no momento atual, como enlatados, engarrafados e congelados, podem se tornar hábitos de consumo a longo prazo, ainda segundo a empresa. Então, estamos de olho nessas, né, situações, nessas mudanças nos hábitos de consumo dos clientes finais do agronegócio, né? Então, isso também é outra informação importante que a gente tem que monitorar. Adriano, sim, você me perguntou sobre o feijão. Quem me perguntou sobre as hortaliças foi o Lucas. Lucas, olha só, a gente tem a volta das aulas, né? E principalmente quando as crianças mais novas voltarem, a gente tem também uma volta das merendas escolares. Isso pode elevar ali a demanda por hortaliças, tá? Isso é um ponto importante. A demanda interna estava patinando, mas deve começar a melhorar, né? Para vários setores ali já começou, para as hortaliças não deve ser diferente e deve ajudar, inclusive, a puxar as cotações também. Tá certo? Pessoal, o que mais é notícia já no Notícias Agrícolas nesta manhã de sexta-feira, né? Olha só, mercado de açúcar, soja, café e milho já abertos para você por aqui, tá? Cenoura, com menor oferta disponível, preços alcançam níveis melhores. Frango, cotações da carne renovam recordes nominais. Citros, preços da laranja se mantêm elevados apesar da demanda fraca. Temos uma oferta menor porque a safra sofreu com vários e vários problemas, não só climáticos. O valor bruto da produção está estimado em 1.109 bilhões de reais, informa o Ministério da Agricultura. Bolsonaro reconhece número grande da inflação e diz que tem conversado com Paulo Guedes. Isso foi uma declaração feita na live tradicional do presidente Bolsonaro, que acontece todas as quintas-feiras. Ontem ele falou bastante sobre a nossa inflação, tá? São Paulo lança programa Agro São Paulo Mais Seguro e anuncia crédito para o produtor. Atenção, produtor paulista. Movimento de cargas nos portos cresce 9,4% no primeiro semestre aqui no Brasil, senhoras e senhores. SLC, a gigante do agronegócio, mais que dobra lucro no segundo trimestre com alta em preço. Soja tem produtividade recorde. Dólar recua ante real conforme investidores monitoram política monetária e Brasília. Prosa Agro Itaú BBA. É o Agro Semanal, podcast do Itaú BBA disponibilizado aqui para você. Outro podcast é o Foco no Agronegócio. Celulose, o que esperar após a recente queda dos preços globais. Pessoal, esses podcasts são excelentes. A gente tem uma página só dos podcasts aqui, não só os nossos, né? O Conversa de Cerca, o do Grão à Barra, que é destinado ao mercado do cacau, e o Café em Prosa, que é destinado à cafeicultura. Mas a gente tem outros parceiros aqui, todos esses podcasts na lista, que são conteúdos leves, né? Conteúdos mais tranquilos para você ouvir no final de semana, ouvir numa viagem, ouvir no carro, em trânsito, enfim, são conteúdos bem bons. Pessoal, para fechar nosso Bom Dia Agronegócio de hoje, queria falar para vocês sobre o curso do professor Alexandre Gazola, né? Boas práticas de plantio. A gente tem todas as informações disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. É um curso muito completo para você começar com o pé mais do que direito à sua safra 2021-22, que é inclusive com a informação que eu quero efetivamente concluir o Bom Dia Agro, porque a gente tem, né, tudo para ter uma safra excelente. O clima parece que vai ajudar,
O que vai fazer a diferença é a forma como você vai manejar tua produtividade, tua produção, tua propriedade. Então, essa é uma oportunidade muito boa, muito legal. O doutor Alexandre Gazola é doutor em sementes, ele fala bastante sobre a escolha da semente, o armazenamento, a melhor forma de plantar, profundidade, enfim, boas práticas de plantio. Todas as informações estão disponíveis no Notícias Agrícolas para você saber como você adquire o curso e como você faz a sua matrícula, ali a sua inscrição e tudo. No perfil do Notícias Agrícolas do Instagram tem o link para você checar essas informações todas e fazer ali a sua inscrição, tá? Vale a pena dar uma olhadinha nisso também, certo? Vamos lá. Eu quero falar sobre uma notícia aqui rapidamente, né? Que senão o meu tempo vai estourar. Ontem nós entrevistamos juntos, né? Guilherme Dorigatti e Virginia Alves na bancada, trouxeram representante da Climatempo e também um consultor em agrosistemas irrigados, que foi o José Roberto de Menezes e a Doris Palma da Climatempo. A Doris garantiu, né, na previsão da Climatempo, garantiu é uma forma muito forte de dizer, né? Mas trouxe detalhadamente as informações de que nós temos ali chuvas que deverão chegar em bom volume e na hora certa para a safra 21-22. Vou deixar o título dessa entrevista aqui para vocês nos comentários, tá? Para vocês retomarem esse conteúdo. Isso é importante para todo e qualquer produtor de soja, de milho, de sorgo, de trigo, sei lá, do que quiser, de café, de goiaba, de laranja. Clima é clima, né? É o mesmo para todos. Então, para todos não, né? É o que acontece. Independente da parte que você tá do Brasil, você tá ali, se tá chovendo, tá chovendo, se não tá chovendo, não tá chovendo. Então, menu vídeos, agronegócio, tá? E vai entender também qual é o custo da irrigação. Porque a energia elétrica tá mais cara, estamos numa crise hídrica. Então, quer dizer, ouça, otimize os seus custos, otimize os seus resultados, tá bem? Alguém me perguntou aqui no YouTube, foi o seu José Neto, tem alguma luz do sorgo? Olha só, vou checar essas informações, prometo trazer essa resposta pro senhor na segunda-feira, tá certo? Assim, de pronto, infelizmente não tenho, tá? Ele é de Sorocaba, São Paulo. O Ronaldo Silva também conosco. Seu Luiz Donizete Godoy, queria saber do preço do café. Hoje, sou de São José do Rio Pardo. Seu Luiz, eu falei bastante sobre o café, depois eu vou pedir a gentileza do senhor recuperar esse pedacinho da nossa conversa, que vai ficar salva no YouTube e no Instagram do Notícias Agrícolas, tá? Mas a gente tem preços ainda redefinindo a sua trajetória. Foco nessas perdas do Brasil, isso dá suporte às cotações. Hoje os preços estão subindo na Bolsa de Nova York. O dólar também, deixa eu ver como é que tá agora. Tá caindo um pouquinho, então isso pode equilibrar os preços e a gente terminar talvez o dia no 0-0. Caso Nova York suba um pouquinho mais, a gente pode ver alguma mudança. Mas, enfim, a gente tem preços ainda elevados aqui no Brasil, tá? Senhoras e senhores, vamos terminar o nosso Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Na segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui. Todos esses conteúdos que eu sugeri para vocês aqui estão disponíveis já no Notícias Agrícolas. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece ali no agronegócio, na nossa programação. Nosso objetivo é sempre te manter como o produtor rural mais bem informado do Brasil e também como os profissionais de outros elos da cadeia produtiva deste país, tá certo? Obrigada pela companhia ao longo de toda essa semana. Como eu sempre digo, é um prazer dividir a minha manhã com vocês e mais do que isso, eu agradeço pela confiança no nosso trabalho. Foi uma semana agitada, né? Muita notícia, todo dia tinha muita informação para compartilhar, mas esse é o nosso trabalho por aqui e a gente mais uma vez agradece por escolher, né? Por você escolher o Notícias Agrícolas como seu meio de comunicação, tá certo? Obrigada, bom final de semana, a gente se encontra de novo na segunda-feira aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Até mais!